Amém? Paz do Senhor, pode sentar. Amém. Eu quero manifestar minha gratidão a Deus por essa oportunidade de ministrar a palavra ao Senhor, a palavra de Deus, a todos vocês que são numerosos e preciosos para Deus. E a nossa direção, nosso ministério, que também me franqueia algo tão precioso, oportunidade rica como esta. E o Espírito Santo tem falado no meu coração. E a mensagem que estaremos transmitindo a vocês nessa noite tem o seguinte título: Igreja de Éfeso, voltando ao primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Apocalipse 2, 1 a 7. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? E essa carta, ela tem falado profundamente ao meu coração. As 7 são muito especiais. Aliás, a palavra de Deus é totalmente especial. Ela é um manancial para as nossas vidas espirituais, e é uma riqueza que você só vai encontrar na Bíblia. Não tem nenhum outro livro do mundo que se aproxime da riqueza espiritual que é a palavra de Deus. Nada se compara a isso. E esse texto é uma expressão da palavra profética direcionada a Éfeso. E as 7 cartas às igrejas de Apocalipse possuem 4 aplicações. A primeira aplicação é que essa mensagem é local. Ela se dirige às igrejas às quais foram endereçadas, para Éfeso, para Esmirna e assim sucessivamente. Então a primeira aplicação é que a carta é para um endereço local. A segunda aplicação é que ela é exortativa a todas as igrejas de todos os tempos e a sua condição diante de Deus. Então as 7 cartas se completam de uma forma muito especial, exortando os crentes de todos os tempos e a sua condição especial diante de Deus. A terceira aplicação é que ela é pessoal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ela fala com você. E a quarta aplicação é que ela é profética, porque as 7 igrejas representam 7 fases da história da igreja. Éfeso representa a primeira fase da igreja,
a era apostólica do primeiro século do cristianismo. Então a história da igreja pode ser dividida em 7 etapas, e cada uma das igrejas de Apocalipse corresponde a uma etapa da história da igreja, e essa é a primeira, e a primeira etapa é o primeiro século, a igreja apostólica. Quem era Éfeso? Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa da Jônia, 3 quilômetros a sudoeste de Esmirna, que fica hoje na Turquia. A cidade de Éfeso não existe mais, só existem ruínas lá. Mas na cidade de Esmirna está localizada na Turquia e tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Éfeso foi construída no século X a.C., 1000 anos antes de Cristo, por colonos gregos jônicos. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma, em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. A cidade de Éfeso chegou a ter uma população de 250 mil pessoas no primeiro século, e fazia dela a segunda maior cidade do mundo da época. Também nessa cidade se encontra o túmulo do apóstolo João. Estava localizada na foz do rio Cástrio, a 1,5 km do mar, e possuía um importante porto que servia toda a região da Lídia, a oeste da Anatólia, hoje Turquia. Então lá em Éfeso tinha um porto na foz desse rio, e todo o comércio, toda a atividade que era transportada do mar para o continente passava por essa cidade, Éfeso. Vamos dizer que ela seria como uma cidade de Santos hoje, que ela tem toda a sua economia em função do porto, que dá origem ao interior. A deusa dos romanos era cultivada nessa cidade. O nome dela era Diana, e havia um templo dedicado a ela. O nome dele era Artemis. Paulo combateu duramente a idolatria na época. O livro de Atos, capítulo 19 e 21, registra que o apóstolo visitou Éfeso durante a sua segunda viagem missionária, retornando na terceira viagem missionária, onde ensinou a palavra de Deus durante um período de 2 anos. Em 605, a cidade foi destruída por um terremoto, e hoje só existem ruínas. Hoje só tem antigas construções e alvo de visita dos turistas que vão também visitar as demais cidades da Ásia, as outras 6. E qual é o teor da carta a Éfeso? A primeira parte é a sua queda. Então, aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, a profecia tem esses 3 aspectos: exorta, edifica e consola. E você vai observar no texto desta mensagem profética essas 3 coisas que Deus faz questão de frisar. E a profecia era direcionada, louva a sua natureza enérgica, em dedicar-se à realização de boas obras. A igreja de Éfeso é uma igreja ativa, uma igreja trabalhadora em prol e também com muita paciência nos sofrimentos que lhe adivinham em função do Evangelho, perseguições, coisas dessa natureza. É reconhecida por ser autêntica, a ponto de identificar falsos líderes e rejeitar falsas doutrinas, como a dos nicolaítas, que consentiam que seus adeptos frequentassem rituais espirituais, idólatras e imorais. Éfeso é repreendida duramente pelo Senhor.
Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E isto é algo que traz uma profunda tristeza em Deus, porque Deus nos ama de uma forma extraordinária. O amor que o Espírito Santo tem por mim e por você, nós humanos não somos capazes de mencionar a grandeza do amor que Ele tem por nós. É muito especial. E Deus se entristeceu profundamente com Éfeso, porque esse amor, esse relacionamento não foi correspondido. O amor é um relacionamento de duas mãos. Você ama, mas você também tem o direito de ser amado. Esse é um relacionamento justo, saudável, positivo. E no caso de Éfeso, esse relacionamento não existiu, porque a igreja de Éfeso virou as suas costas para Deus, deixou de amar o Senhor. E esse é o seu pecado. O posicionamento de Deus é de ir contra a atitude do desprezo e abandono no relacionamento de amor para com Deus por parte dos Efésios. Éfeso foi uma igreja forte na sua forma. Era uma igreja bem doutrinada, era uma igreja instruída, ela rejeitava falsos líderes e falsos deuses. Ela tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas ela se perdeu no seu próprio conteúdo, tornou-se fria no amor e abandonou o Senhor, trocou o conteúdo pela forma. Então ela tinha forma de igreja, ela tinha estrutura de igreja, ela tinha serviço de igreja, mas ela perdeu o seu interior em dedicação ao Senhor. O devocional de oração e adoração foi trocado pelo serviço do rei. Então ela deixou de se aproximar do Senhor, ela deixou de buscar a Deus, ela deixou de viver uma vida de oração, para simplesmente se dedicar a servir a Deus. Estranho isso, mas é o que está no texto. E ela é duramente criticada por abandonar o primeiro amor. Ela se colocou de costas, ela rompeu o relacionamento afetivo com Deus. E isto não pode acontecer conosco. Nós não podemos esfriar no amor por Deus, porque nós não podemos cometer o mesmo erro que a igreja de Éfeso cometeu. Ela cometeu uma injustiça, porque ela era amada, mas ela se negou a amar. E quantos relacionamentos hoje vivem essa injustiça entre os casais, onde só o marido ama a esposa e a esposa não o ama? Ela o tolera, mas não o ama. E da mesma forma, quantas esposas também que não amam os seus maridos, mas que o toleram, vice-versa. Então isso gera uma injustiça. E toda injustiça traz um prejuízo, toda injustiça traz uma consequência negativa, e nós somos chamados para que sejamos justos e possamos glorificar o Senhor. Está escrito: buscar primeiro Deus e o que? A sua justiça. Então nós não podemos ser injustos para com Deus, nós não podemos ser injustos para com o nosso cônjuge. Então nós temos que viver esse relacionamento de amor de duas mãos. Eu amo e também sou amado, e é nisso que Deus deseja falar conosco nessa noite. Éfeso se acomodou, ela sabia que ela era amada pelo Senhor, mas ela rejeitou o amor de Deus e ficou de costas para Ele. Onde Éfeso errou? Ela errou
em não reconhecer a primazia de Deus na sua existência. Deus é soberano. O Criador, Ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa existência. Deus não aceita o segundo lugar. E é por isso que está escrito: ama o Senhor acima de todas as coisas. Deus não aceita o segundo lugar, então Ele tem que estar em primeiro lugar. Éfeso errou em abandonar o amor por Deus. No grego, a palavra utilizada é afekes, que é abandono, rejeição, repúdio, utilizado por alguém que rompe uma relação a fim de se divorciar. É como cortar um relacionamento. Sonegou amor ao seu Criador. Trata-se de um amor vazio, ou seja, um relacionamento injusto, baseado apenas no compromisso de servir a Deus, mas não em amá-lo como filhos, sem paixão, sem fervor e sem intimidade com o seu Criador. Se não houver correção a essa injustiça, sua queda espiritual será inevitável. Então, Éfeso errou porque Éfeso abandonou o seu amor por Deus. Deus continuou amando. Deus ainda estendeu a sua mão e dirige a ela uma mensagem de arrependimento e de conserto. Deus exortou o seu povo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É assim que Deus quer ser amado. E será que Ele está sendo amado com esta intensidade por nós? Essa é a pergunta que eu faço nessa noite. E por que Éfeso deixou de amar um ser perfeito, um ser amoroso, um ser glorioso como a pessoa de Deus? Qual é a justificativa que Éfeso encontrou para se negar a amar a Deus? A única explicação para isto é que ela estava em pecado. E está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o homem que se aparta de Deus, o homem que deixa de amar o Senhor, primeiramente ele comete uma infração, ele é ingrato. É como Adão: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. A primeira manifestação de pecado em Adão, após ter desobedecido a Deus, é ingratidão. E a pessoa ingrata é uma pessoa infeliz. E Deus não deseja que sejamos ingratos e muito menos infelizes, mas que sejamos felizes, sejamos agradecidos e que saibamos reconhecer o que Deus fez por nós e como é grande e precioso o seu amor por nós. Assim devemos retribuir o seu amor e também servi-lo com alegria. A ingratidão, até Paulo viveu isto: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo, como pastor, ele experimentou esse sentimento de ingratidão no seu público. Então muitas vezes a igreja não entende o seu pastor. Muitas vezes a igreja não reconhece o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação e o amor que o pastor tem por ela. E muitas vezes também o pastor também não sabe amar as suas ovelhas e o seu povo. Todos nós temos que aprender a crescer em amor e valorizar esse relacionamento de duas mãos. Assim como eu amo, eu tenho direito de ser amado. É amor que vai, é amor que vem. É amor que vai,
é amor que vem. E aí a igreja começa a crescer, e aí a igreja começa a florescer, porque a razão da nossa existência é que nós somos feitos para amar. Os dois mandamentos, primeiro e segundo, utilizam o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Não existe cristianismo sem o verbo amar. Não funciona essa relação entre nós e Deus se não houver amor. Então, ingratidão é o primeiro pecado que alguém comete quando se afasta de Deus. O segundo pecado é ser perverso. Está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Deus faz como cortar em pedacinhos o nosso coração. Ele prova os nossos rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Negligente é o terceiro pecado de alguém que se afasta de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, para que possamos viver no presente século de uma forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então a negligência pode levar um crente à queda, se ele, após receber a manifestação da graça, não renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Eu já vi dentro da igreja pessoas que alcançaram a graça, foram beneficiadas pelo amor de Deus, mas que também se tornaram ímpias, perversas, e aí caíram e fracassaram na fé, porque não renunciaram à maldade dentro dos seus corações. A maldade comparada a um mato, não é? E a vida cristã é comparada a um jardim fechado. Salomão escreveu isso em Cantares, que a igreja é como um jardim fechado e uma fonte selada. O que acontece quando esse jardim abre as suas portas para o mundo? Começa a surgir todo tipo de entulho, todo tipo de animais nocivos, todo tipo de insetos, todo tipo de doenças, e aí aquele lugar que era um belo jardim passou a ser ocupado por entulho, por lixo, por sujeira, por um depósito de coisas inúteis como pneus velhos e assim por diante, de animais que servem de refúgio para os bandidos. Isso é um terreno baldio. Isso é o cristão que não vigia na sua vida espiritual. Ele não renuncia à iniquidade, ele não renuncia às paixões mundanas. E aí esse terreno que era para ser um jardim especial para Deus, passa a ser um terreno baldio, ocupado por todo tipo de iniquidade e por todo tipo de desobediência. Cuide da sua vida espiritual. Zele pela tua vida espiritual. Mantenha este jardim fechado para o Espírito Santo habitar em você. Não deixe que a iniquidade comparada ao lixo ou entulho tome espaço no teu coração. Renuncia à impiedade. A graça se é manifestado ensinando-nos que nós devemos renunciar à impiedade e renunciar às paixões mundanas. Vocês sabem o que é isso? É quando o marido abandona a esposa para ir atrás de outra mulher, e da mesma forma a esposa abandona o marido para ir atrás de outro homem,
Porque ela se envolveu numa paixão, numa loucura, num sentimento cego, num sentimento ilusório, e aí ela troca o certo pelo duvidoso e detona, destrói o seu lar, porque não vigiou no seu coração e deixou a iniquidade e as paixões mundanas tomarem conta da sua vida. Arrasa a sua vida espiritual, arrasa a família e é capaz de arrasar uma congregação. Se não vigiar, se não guardar o seu coração para amar ao Senhor. Glória a Deus. O que acontece com quem deixa de amar a Deus, é negligente desta forma, é profano, é injusto e é egoísta. O egoísta, ele coloca o seu eu no centro da sua existência. Ele vive como se ele fosse o sol e os outros fossem os astros que giram em torno dele. O egoísta quer tudo para si. É a minha casa, é o meu carro, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, tudo gira em torno dele. E Deus nos exorta: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aqui é o primeiro pecado que abre uma porta para uma série de outros pecados. Homens amantes de si mesmos. Aí vem avarentos, presunçosos, soberbos, que é orgulho, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência da santidade, mas negando a sua eficiência. Destes, afasta-te. É um sinal dos tempos. Pessoas egoístas. Temos que ser altruístas. Temos que viver para fazer com que os outros sejam felizes através de nós. E é o que Paulo fazia. Ele orava. Então, aquele que deixa de amar, abre uma porta para toda essa série de pecados. Outro tipo de pecado é ser rebelde, voltar as costas para mim e não o rosto, embora Deus os tenha ensinado vez por vez, não quiseram ouvir-me e nem aceitaram a correção. Jeremias 2:32. Outra coisa também que acontece quando o crente deixa de amar a Deus é porque ele se divorcia do amor de Deus e agora ele vai se voltar para o mundo. E está escrito: não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é para você amar o mundo, não é para você amar ninguém e nem alguma outra coisa em substituição ao primeiro lugar no teu ser. Amar primeiramente a Deus. Então a quem devemos amar? Devemos amar o Senhor acima de tudo. E outro pecado é ser materialista, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tem muita gente que ama o dinheiro, não é para amar o dinheiro, é para usar o dinheiro e glorificar a Deus com o seu dinheiro, mas não ser possuído pelo seu dinheiro, mas você sim ser senhor do seu dinheiro e você também ser convertido para glorificar a Deus com os bens que Deus te deu. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé,
toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 10 a 12. A quem devemos amar? Devemos amar o Senhor em primeiro lugar. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. É o Salmo 2, versículo 10 a 12. Beije o Filho, beije o rosto de Jesus. Um filho não ama o pai? Um filho não beija o rosto do seu pai? Assim nós devemos beijar o rosto de Jesus, para que não venhamos a perecer no caminho. Ame profundamente o Senhor. Quando nós devemos amar o Senhor? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Então todo o tempo é convidado para bendizer ao Senhor. E agora a parte B, a restauração da igreja para Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta-te. 3 passos para o arrependimento. Então o Espírito Santo foi muito discreto com a igreja de Éfeso. Ele não disse aonde a igreja pecou, mas ele disse: olha, lembra-te de onde caíste. Você sabe qual é o pecado que você cometeu. E hoje o Espírito Santo faz a mesma coisa conosco. Ele não aponta o nosso pecado em público, mas nós sabemos, e Ele sabe aonde nós estamos errando. Olha como Deus é sábio, olha como Deus é glorioso, olha como Deus é amoroso até na sua maneira de nos exortar. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta-te. É o exemplo do filho pródigo. De volta para casa. É a melhor parte da história. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado como teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. O filho pródigo despertou daquele transe, daquela loucura, daquela paixão que ele resolveu viver. E agora, quando ele desperta, ele cria o retorno de volta para a casa do Pai. Nós também temos que também fazer como ele, de volta para a casa do Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquela espiritualidade, eu quero voltar àquele fervor, eu quero voltar àquela alegria, eu quero voltar àquele prazer de poder amar ao Senhor primeiramente e depois servi-lo da melhor forma possível. Conclusão: a igreja de Éfeso não existe mais. A cidade foi destruída em 263 pelos godos, uma tribo germânica, e depois houve um terremoto em 614. A cidade não existe mais. Portanto, a quem se destina hoje essa mensagem? Se ela não existe mais, ela está falando com quem? Está falando conosco, para que nós não venhamos a cometer esta infração em deixar o primeiro amor. E qual é o plano de Deus? Que possamos crescer em amor. Você ama o Senhor? Eu tenho certeza que ama. Mas o quanto você ama? Deus está interessado em fazer com que você cresça nesse amor. É como o agricultor, ele tem uma lavoura, mas ele tem prazer em ver a lavoura crescendo, florescendo, brotando. Da mesma forma, o Espírito Santo quer nos ver crescendo nesse amor. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Deus deseja que sejamos melhores a cada dia. A igreja de Éfeso engatou a marcha ré. É um retrocesso abandonar ao Senhor. Nós temos que abandonar o mundo, nós temos que abandonar a imoralidade, nós temos que abandonar o pecado para poder amar ardentemente ao Senhor, para estar com Ele, ao lado dele e caminhar com Ele. Deus deseja que sejamos melhores a cada dia. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, 9 a 11. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Todos os dias nós morremos para o mundo, todos os dias nós morremos para o pecado, todos os dias nós morremos para a iniquidade, todos os dias nós vencemos tentações da nossa carne, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus se você preservar a sua vida em santificação. O pecado separa o homem de Deus, mas nada pode nos separar do amor de Deus. E por fim, uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Deus abençoe.